Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos e sempre ali no youtube.com/TV Rádio Unicinos. Clube do Livro, programa que a gente sempre discute aqui uma obra literária por semana na TV e na rádio. E essa semana, Chuck Palahniuk com Clube da Luta. Camila Kell, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Douglas Rippel. Boa tarde, Rodrigo, tudo certo? William Musk. Olá, companheiros de mesa, ouvintes e telespectadores. Sempre político, né, William, né? Sempre no começo é o político. Vai longe. É isso aí. Bom, hoje a gente, então, aqui no nosso Clube do Livro, a gente vai já, né, quebrar uma das regras do Clube da Luta, que é falar sobre o Clube da Luta no nosso programa. Mas antes de falar sobre isso, a gente, claro, vai saber quem é Chuck Palahniuk, quem é o autor, então, dessa obra do Clube do Livro. Chuck Palahniuk nasceu no dia 21 de fevereiro de 1962 em Pasco, Washington. Quando tinha 14 anos, foi morar com seus avós após a separação dos pais. Com 20, começou a estudar jornalismo na Universidade de Oregon, formando-se em 86. Chegou a fazer estágio em rádio durante o curso e escreveu em jornais da região. 2 anos depois da formatura, abandonou a profissão e começou a fazer trabalho voluntário. Depois de publicar alguns contos em pequenas revistas, lançou seu primeiro livro em 1996, o cultuado Clube da Luta, premiado um ano depois pela Pacific Northwest Booksellers Association. Recebeu ainda o prêmio de melhor romance da Oregon Book. Em 99, chega às livrarias seu segundo romance, intitulado Invisible Monsters, que foi recusado a princípio por editores pelo conteúdo perturbador da obra. Posteriormente, lança o livro Sobrevivente, concretizando assim seu sucesso pelo número de fãs que obtivera. Dono de um estilo que ele mesmo chama de ficção transgressional, o autor ficou caracterizado pelo uso de frases curtas e repetitivas, dotadas de cinismo e ironia e armado com ácidas críticas anticapitalistas. Seu grande sucesso literário veio com Choke, em 2001, que entrou para a lista dos mais vendidos do jornal New York Times. Em 2003, foi realizado por membros do site oficial do autor um documentário sobre sua vida, chamado Postcards from the Future, The Chuck Palahniuk Documentary. Hoje, além de romances, Palahniuk escreve para jornais e revistas. Então, o Clube do Livro de hoje é sobre Clube da Luta, do Chuck Palahniuk, e a gente sempre começa com as primeiras impressões do livro. Começo com Camila Kell. Tá certo. Bom, eu assisti o filme primeiro, né? Mas isso faz muito tempo que eu assisti o filme. E o filme já é uma coisa um tanto quanto perturbadora. Mas, para mim, o livro ainda é mais perturbador. Eu acho que essa é uma palavra que define bem essa narrativa do Chuck Palahniuk, principalmente porque ela é uma narrativa vertiginosa, as coisas vão acontecendo de uma forma muito rápida, com muitos cortes, mas a gente nunca se perde, assim, eu acho isso bem interessante. Uma outra reflexão ainda, sei que esse momento tem que ser mais rápido, mas é o próprio mote do livro, né? Que faz também a gente pensar um pouco nesse tipo de sociedade que a gente vive, mas é um pensamento, assim, crítico dessa sociedade contemporânea, né? Até mesmo porque, e eu acho que isso é muito bom no livro, até mesmo porque esses caras que compõem o Clube da Luta, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais demoradamente, são pessoas comuns, né? Tem uma parte do livro que é falado exatamente isso, né? Que essas pessoas que compõem o Clube da Luta são as pessoas que lavam a sua roupa, que fazem a sua comida, que servem o seu jantar. Enfim, são pessoas que estão aí, né? Que de alguma forma, muitas vezes têm um emprego subalterno, considerado subalterno. Mas, são invisíveis às vezes para a sociedade até. Mas tantas vezes são, sei lá, contadores, ele mesmo fala isso, né? Policiais, jornalistas, ele chega a falar em um momento. Mas, antes de tudo, é uma questão, assim, de como essas pessoas estão com certo... incomodadas com uma mesmice e também com a certeza de que elas não vão passar daquilo que elas são, né?
Então, aliás, essa é uma coisa bem interessante, essa temática do tédio, ela vem passando pelos livros que a gente tem lido, né? Então, é um ponto de identificação com a obra e eu achei Até o Chuck, livro muito bacana. Só complementando, ele afirmou numa entrevista que quando ele escreveu o Clube da Luta, ele estava num momento de tédio, assim, frustrado, então... O Clube da Luta, ele começou como um conto, inclusive, né? Eram 7 páginas e depois virou um dos capítulos do livro, não lembro qual que é o capítulo aqui, mas o conto original é um capítulo do livro. Ele estava entediado no trabalho dele e resolveu, vou escrever alguma coisa e teve essa ideia do Clube da Luta. Isso acontece, até aparece no pós-fácil aqui dessa edição mais nova aqui da Lei Editora que ele comenta. O que eu acho mais emblemático, acho que é tem centenas de frases que a gente poderia tirar daí, mas acho que o mais emblemático nesse livro que fica pra mim é a frase do Tyler Durden, né? Nós somos os filhos do meio da história. Eu acho que se define bem. Douglas Rippel. Bom, eu, diferentemente da Camila, não assisti o filme, então foi uma leitura, um certo ponto assim, surpreendente. Digamos, com certeza, tive um ponto de vista bem diferente daquele que a Camila teve, por exemplo, tu também, né? Que tinha visto o filme, como tinha comentado, é uma leitura bem segmentada, então, para quem não conhece a história, assim, ela não começa bem, né? Falando do Clube da Luta, ela começa falando sobre outros aspectos da vida do Tyler, como, por exemplo, a visita dele a grupos de apoio e tal. Mas é uma leitura bem pesada, assim, os temas que tratam, assim, vê que é uma vida de uma pessoa, assim, que, digamos, tem um dia a dia um pouco conturbado, digamos, e como a Camila citou, é realmente aquilo que tu vê no texto, ou seja, é aquela pessoa que vive, assim, talvez a margem da sociedade, uma pessoa que não tem brilho, não tem destaque, ou pelo menos nenhuma pessoa, ela não tem um incentivo de alguma outra pessoa, ou seja, tem a vida comum, né? Justamente, e ela vai pensar, alguma maneira, algum artifício, para que ela busque destaque, para que as pessoas saibam que ela existe e que ela é importante de alguma maneira para a sociedade. E esse termo, o filho do meio, né? Esquecido, ou seja, é aquela pessoa que realmente está ali só por estar, no caso, é só mais uma pessoa. O filho do meio não é nem o preferido e nem é o rejeitado total. Não é o 8 e nem o 80. É uma analogia, né? legal que ele faz. E justamente, durante o livro a gente vai vendo todas as coisas que ele vai se metendo e colocando, né, dentro da história. É um livro bastante perturbador, eu achei, assim, as práticas que vão sendo colocadas são bem esquisitas. Ele é um ser humano meio perturbado, assim, mas é uma leitura rica, eu achei, assim, bem interessante, bem segmentada. E depois, principalmente quando ele foca realmente no Clube da Luta e das práticas lá dentro e tal, acho que o livro a parte que ele fica mais interessante daí pra frente. William Musk? Eu queria começar fazendo uma observação, né, que a minha edição é um tanto diferente dos colegas, é da editora Nova Alexandria, né, e até eu comprei num sebo e já começa com o seguinte dedicatória no livro, né, Marcelo, a ti que me ensinou a gostar deste filme, te amo, Mariana, no dia 25 de janeiro de 2012, então tá aqui o amor. Pois é, né, se tá no sebo, acho que é coisa... Sim, cara, esse também é o livro mais, digamos, indicado para um começo romântico. Eu tenho minhas dúvidas, mas enfim. Tu vê, pelo visto não funciona muito bem, que estava no sebo, né? Estava no sebo. Acho que rolou uma raiva ali depois do final do relacionamento, uma raiva Tyler Durden ali. Enfim, o livro ele tem uma narrativa áspera, direta, ele é um estilo meio minimalista, com parágrafos e capítulos curtos, né? Numa linguagem bem crua. Aí ele é cheio daqueles hiperlinks que a gente até comentou ontem no programa do Black da rádio, né? Que é cheio de informações aleatórias. Do nada ele começa a falar, discorrer sobre sabão, assim, enfim. Ou como fazer bombas. Ou... glicerina, napalm. Aliás, aparentemente no filme do Clube da Luta, as receitas de bombas, assim, são falsas. Já no livro, já tem aquele perigo, fica assim. Dúvida, né? Fica a dúvida, eu não... Enfim, eu não pesquisei a fundo se é real, né, mas... Seguindo assim, eu já tinha observado esse estilo do Chuck no livro Assombro, que eu li faz um tempinho aí, que ele faz todas essas informações aleatórias, esses hiperlinks, o Assombro, que até inclusive é um livro mais perturbador, mais doente, mais sombrio assim que o Clube da Luta, então já podem imaginar. E o livro, no livro, o Chuck, ele costuma ir e voltar no tempo, ele não é linear, a história vai se criando e fazendo sentido aos poucos, sempre com um monte de furos ali, que ele deixa cuidadosamente preparado e tapa de uma vez só no final da história.
Muito bacana. O Clube do Livro, o Clube da Luta, eu sabia que ia fazer essa confusão. Eu acho que essa confusão vai rolar, mas... No primeiro bloco, né? Ok, então vamos seguir. O Clube da Luta, eu assisti ao filme, né? Isso logo que saiu. Eu lembro que era um filme realmente bastante perturbador, porque as pessoas falavam muito sobre isso. Clube da Luta é um filme que tem muita violência, é um filme com personagens desajustados. Inclusive aconteceu aquele problema num cinema, né? Que o sujeito chegou com uma arma e atirou nas pessoas durante a sessão. Então o filme ficou infame até por causa disso, inclusive. Mas é um filme do David Fincher que é fantástico. E o livro, ele é muito cinematográfico. Tanto que foi muito rápido, ele virou um filme. Ele foi lançado em 96, 99 já era um filme. Porque dava pra ver já, sabe? Lendo o livro e, claro, já vendo o filme, também já consegue pensar, né? Tu consegue já imaginar. A narrativa dele é bem descritiva quanto às lutas e quão machucados ficavam, a questão do sangue e tal, né? Essa questão ele aborda bastante, assim, no caso das circunstâncias das lutas e dos resultados. Ele é descritivo mais, assim, de uma maneira direta, que não te cansa, assim. Ele não diz pra gente que o bar, onde existia, o porão do bar, onde tinha o Clube da Luta, tinha madeiras que rangiam e que era um lugar, sei lá, com sebo, e seja lá o que for. Não, ele não dizia isso. Mas tu pode imaginar, na verdade, quando ele diz que é um bar lá do Texas, num porão. Só tem uma luz acesa, assim. Tu sabe, tu consegue imaginar, na verdade, como é que era. Então isso vai muito claro da tua própria imaginação. Mas como eu já vi o filme, óbvio que o protagonista, eu enxergava o Edward Norton. O Tyler Durden, eu enxergava o Brad Pitt. A Marla, eu enxergava a Helena Bonham Carter. Então foi, sabe, eu não conseguia dissociar os atores dos personagens. Mas o que é interessante porque, na verdade, eles fizeram tão bem no filme que eu não tenho um problema, na verdade, de dizer isso. Que realmente eu conseguia imaginá-los, sabe, fazendo as ações dos personagens. Já tive um pouco disso, assim, enquanto eu lia o livro, eu ficava naquela comparação toda hora na minha mente, assim, numa vibe meio conferência quando eu li o livro. Até uma coisa que eu achei interessante na maneira que ele estruturou assim, o livro, até acho que isso ajuda bastante na leitura, principalmente para quem não tinha noção, é que ele, que nem o William falou, ele às vezes tem uns pensamentos assim meio soltos no começo, ainda quando o enredo da história não está bem colocado, e ele repete várias frases mais ao longo do livro, e frases assim bem eu sei isso porque Tyler sabe bem isso. Bem emblemáticas e que vão dando assim algumas noções que tu talvez não tivesse captado assim no começo, que depois essa aí é uma das que a Camila falou, essa é uma das que quem tá curtindo ajuda o nosso programa pela TV ou pela rádio e não viu o filme ou não leu o livro, já aviso, né, que lá pelo final do programa vai ter spoilers, então já sabe, a gente vai tentar evitar os spoilers até o último bloco pelo menos, mas depois, né, all hell broke loose. A gente vai tentar, né? E também, se alguém quiser, né, Rodrigo, fazer algum comentário, enfim, pode acessar o Facebook da rádio, né? facebook.com/unicinosfm e, enfim, curtir ali, comentar, isso eu acho também importante. Isso aí, a gente vai pro intervalo agora e depois a gente fala a sinopse, né, do Clube da Luta, fala, digamos, o resumo da ópera, né, como dizem também, aqui sobre esse Clube da Luta no Clube do Livro, aqui na TV e na Rádio Unicinos.